Se liga só, pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito legal, pois hoje a gente vai estar conferindo os resultados dos nossos primeiros testes com a novíssima televisão da Philips modelo PUG8808, que também pode ser chamada aí de The One 2023. E o legal desse vídeo é que a gente já vai mostrar para vocês algumas imagens comparativas ao lado da concorrente da Samsung Q70C. E sem enrolar, a gente já vai iniciar esse vídeo falando sobre a qualidade de imagem e nesse sentido as nossas primeiras impressões estão sendo bem positivas. Em todos os vídeos que a gente colocou até agora para testar na televisão, ela vem entregando um resultado bem competente, com cores muito boas, e é legal lembrar que essa daqui é uma televisão que entrega pra gente tanto suporte para Dolby Vision quanto para HDR10 Plus. Mas eu sei que em relação à qualidade de imagem, muitas pessoas podem estar preocupadas em relação ao nível de preto dessa televisão. Afinal de contas, essa aqui é uma televisão que está utilizando um painel do tipo IPS, que é um painel que geralmente não manda muito bem nessa questão de nível de preto. E sobre essa questão, para ficar mais ilustrativo, é para vocês entenderem direitinho como é que é o nível de preto dessa televisão, a gente separou 3 imagens comparando contra a televisão Q70C da Samsung. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, recomendo fortemente que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir esse vídeo, pois assim vai ser mais fácil de vocês verificarem a diferença de nível de preto entre as duas televisões. E se por acaso você conseguir assistir pelo menos essa parte do vídeo em um ambiente mais escuro, também vai facilitar para vocês identificarem melhor a diferença entre essas duas televisões. A primeira imagem é essa que vocês estão vendo agora, e nós podemos ver como realmente a TV da Philips na direita entrega pra gente um nível de preto mais acinzentado, justamente por estar utilizando ali um painel IPS, diferente da televisão da Samsung, que está utilizando um painel do tipo VA e por isso consegue entregar pra gente um melhor nível de preto. Só que agora vem um detalhe muito importante sobre essa questão, porque essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês era em um vídeo do YouTube. No entanto, quando eu acessei serviços de streaming para ver filmes e séries com suporte a Dolby Vision, o resultado dessa questão do nível de preto foi completamente diferente. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, percebam como a TV Q70C na esquerda está agora com um nível de preto muito pior e com vários pontos de vazamento de luz, enquanto a televisão da Philips na direita agora entrega pra gente um nível de preto muito melhor e muito mais uniforme pela tela. E olhando para essa imagem, nem sequer parece que a televisão Q70C da Samsung entrega pra gente um painel VA, pois realmente aqui nessa imagem ela está entregando um resultado que fica bem abaixo da média. E nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, a gente pode ver exatamente a mesma questão. A televisão da Philips está entregando pra gente um nível de preto mais consistente se comparado à Q70C, que mais uma vez decepciona bastante nessa imagem. Eu queria destacar que nessas duas últimas imagens que a gente mostrou para vocês eram em conteúdos em Dolby Vision, e é legal mencionar aqui que a TV da Philips entrega suporte a isso, enquanto a televisão da Samsung não dá suporte a Dolby Vision. E também vale a pena mencionar que naquelas imagens a TV da Samsung estava no modo filme e a TV da Philips estava no modo Dolby Vision claro. Ou seja, pessoal, se a gente levar em consideração pelo menos os resultados dos testes que a gente fez até agora, a gente pode chegar à conclusão que a televisão da Philips, em conteúdos em Dolby Vision, consegue entregar pra gente um nível de preto até que bem consistente, se levarmos em conta, obviamente, que se trata de um painel IPS. No entanto, quando a gente está assistindo conteúdos que não suportam o Dolby Vision, como por exemplo vídeos no YouTube, daí o nível de preto já dá ali uma piorada. E ainda sobre essa questão do nível de preto, eu sei que muitas pessoas também podem se preocupar em relação a problemas de vazamentos de luz. No entanto, é importante mencionar sempre para vocês que essa questão pode variar de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem a mesma televisão que a gente, pode ser que o resultado seja um pouco diferente se comparado à unidade que a gente comprou. De qualquer forma, como a gente mostrou ali nas imagens para vocês, a TV da Philips que a gente comprou, pelo menos nessa questão, faz um trabalho ali bem competente. Ela não é 100% perfeita, mas ficou bem visível como ela está bem melhor se comparado à Q70C da Samsung. E também vale a pena mencionar nesse vídeo que a unidade que a gente está testando aqui é a versão de 55 polegadas, no entanto eu já vi que algumas lojas já estão anunciando também as versões maiores de 65 e 75 polegadas. E sobre essas versões maiores, eu acredito que também estejam utilizando painéis do tipo IPS, no entanto eu não posso confirmar isso para vocês com 100% de certeza, porque infelizmente eu não encontrei nenhum local informando essa informação, sabe, oficialmente, e infelizmente as marcas de TVs
aqui no Brasil tentam, ou pelo menos não informam esse tipo de questão, sendo que é um detalhe extremamente importante, mas por algum motivo a Philips e a maioria das outras marcas geralmente não estão informando esse tipo de coisa nos seus sites. E antes de partir para o próximo ponto de grande destaque dessa televisão, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super, ultra, mega importante pra gente, para ajudar a aumentar a relevância do canal. E como eu falei anteriormente, é uma televisão que a gente comprou, então o apoio de vocês é fundamental para a continuação aqui do canal. E também lembrando, se vocês estão pensando em comprar essa ou outras televisões e não querem desperdiçar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição tá o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. E voltando agora a falar aqui sobre a televisão da Philips, um grande destaque dessa televisão, se comparado à concorrência, é que ela está utilizando aqui a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LED que ficam na parte de trás da televisão e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela. E o efeito que o Ambilight causa ali no nosso ambiente realmente é muito legal, e a depender da cena que a gente está vendo, especialmente se é uma cena com muita transição de luz, às vezes o efeito que ele causa ali no nosso ambiente é até bem impressionante. E vale a pena também mencionar aqui que vocês conseguem estar ajustando algumas configurações do Ambilight. Então vocês conseguem, por exemplo, diminuir ou aumentar o brilho, conseguem controlar a saturação das luzes emitidas pelo Ambilight, e vocês também conseguem desligar completamente o recurso, caso vocês prefiram. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a gente tem uma TV com uma potência de 40 watts com suporte a Dolby Atmos e que entrega pra gente um som que é bem alto e tem uma qualidade legal. No entanto, sobre o som eu realmente prefiro testar mais, colocar ao lado de outras televisões para ter um parâmetro melhor em relação à qualidade de som dessa TV. Sobre o sistema operacional, aqui a televisão está utilizando o Google TV, que pelo menos nos nossos testes iniciais vem respondendo a gente bem, e é um sistema super completo em termos de aplicativos. Falando agora em relação à experiência com jogos de videogames, infelizmente eu ainda não testei, então eu não posso passar para vocês a minha experiência pessoal, mas eu já posso passar alguns detalhes importantes para vocês. Essa daqui é uma TV que tem uma taxa de atualização de 120 Hz, com duas portas HDMI 2.1, e a televisão entrega pra gente tecnologias como VRR e FreeSync. Mas enfim, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões, e se vocês querem mais vídeos com essa televisão, quem sabe uma análise mais completa ou então comparativos ao lado de outras televisões, não esqueçam de estar dando um gostei aqui embaixo, pois assim a gente sabe que vocês realmente estão interessados nessa TV, e assim a gente traz mais vídeos para vocês. E também lembrando, pessoal, que aqui embaixo vai estar o nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, que é de graça para entrar e participar, então também estamos aguardando vocês lá. Mas de forma geral é isso, esperamos o apoio de vocês, valeu, falou e até a próxima!